Olá, amigos da TV O Impacto, estamos de volta hoje recebendo aqui a visita do antropólogo Eduardo Luz. Ele tem um grande estudo sobre essa questão aí de indígenas, quilombolas. Está aqui em Santarém, inclusive já publicamos algumas matérias dele através do jornal O Impacto. Isso. E hoje eu tenho a honra de recebê-lo aqui, Eduardo. Satisfação. Para a gente bater um papo aqui e, na linguagem muito regional aqui, descarafunchar uns assuntos que mexem muito com a sociedade. Será aqui. Um prazer. Então é um prazer a gente receber você aqui e conversar. Começando logo aqui, inclusive esse artigo foi publicado no jornal Impacto, em relação à criação de grupos étnicos aqui na região. Isso. Queria que o senhor desse assim, uma explanação bem ampla sobre essa situação. Vamos lá, Oswaldo. Primeiro, agradecer aqui a equipe do Jornal Impacto, uma satisfação estar com vocês aqui. É nossa. E ter a oportunidade de usar esse espaço para esclarecer os nossos concidadãos, nossos irmãos santarenos, que tanto vêm sendo atacados, né, vêm sendo ofendidos por o que eu chamo de uma estratégia de etnicização. Etnização. O que é essa etnização? É o processo de criação de grupos étnicos, né? Veja bem, por que isso é importante? O que tem a ver? Por que isso está acontecendo aqui? Em qualquer país do mundo, ou em qualquer país sério do mundo, cidadãos, uma regra básica, né, geral, cidadãos têm direitos iguais. Né? É uma frase, né? Direitos iguais, todos são iguais perante a lei. Está lá o primeiro artigo da Constituição. Primeiro artigo da Constituição, é um princípio geral, Estados Unidos é assim também, todos são iguais perante a lei. Não no Brasil. No Brasil, descobriu-se, nós estamos descobrindo aos poucos, na verdade, alguns já sabiam, uma pequena parcela, eu chamo de uma elite intelectual antropológica, uma elite intelectual que a gente pode chamar de engenheiros sociais, descobriram que no Brasil, por conta de todo a sua cobertura vegetal, de todo o seu território, grupos étnicos, pessoas que pertencem a grupos étnicos, têm direitos diferenciados. Tá? E esses direitos diferenciados atendem a interesses de outras pessoas, outros grupos e outros que não os interesses nacionais. Inclusive de outros países, né? Inclusive de outros países. Então, a primeira coisa que acontece são os direitos territoriais. Quando você faz parte de um grupo étnico, você tem direitos territoriais diferenciados. O principal deles é o direito originário. O que é o direito originário para o nosso telespectador entender? Direito originário é aquele direito atribuído a populações indígenas, a populações étnicas no país. São direitos constitutivos de um grupo étnico indígena, de uma minoria étnica indígena, tá certo? Por que isso é importante? Por que isso é um direito diferenciado? Porque os indígenas, a Constituição de 88, né, no seu artigo 231 e 232 da Constituição, ela garante aos indígenas a sua área de preservação, seu território de habitação tradicional, ou seja, uma área que vai ser reconhecida pelo Estado brasileiro como sendo necessária para a reprodução das suas características tradicionais, a reprodução do seu modo de vida tradicional, das suas crenças, da sua fé, a sua forma tradicional de existência. Certo? Então, um grupo indígena tem direito a um território tradicional. Bom, veja, segura essa informação, que ela é importante. Segura daqui que ela é importante. Daqui a pouco a gente volta para ela. O agronegócio no Brasil há um enorme potencial do agronegócio no Brasil. Tá? O Brasil é o país que tem a maior capacidade produtiva em termos de plantio de soja, plantio de milho, plantio de todo tipo de espécie básica. Aqui, como já Pero Vaz de Caminha observou lá em 1500, o que se plantar dá. Tudo que se plantar dá, muito embora não seja dele exatamente essa frase, não foi dessa forma, mas é isso que se subentende das suas cartas que ele enviou ao rei de Portugal. Pois bem, tem gente que não gosta de saber que no Brasil o que se planta dá. Tem gente que não gosta dessa realidade da nossa potência do agro. Quem que exatamente? Exatamente quem produz em outros países. Concorrência, né? A concorrência internacional. Se você for aqui, agora você não é mais Oswaldo, você é Oswald. Oswald. E você é um plantador, né, um produtor de soja, alguém que é do agro lá dos Estados Unidos. Tá? Você tem uma fazenda no Mississippi ou no Missouri e você descobre que o seu concorrente aqui no Brasil, no mesmo hectare que você usa para plantar lá, ele consegue produzir 3 vezes mais.
Lá você passa por um inverno, você tem inverno ou temperaturas baixíssimas, que mesmo que não neve, mesmo que não caia neve na sua produtividade, na sua fazenda, a produtividade cai absurdamente quando você está falando de 10 graus Celsius. Com 10 graus Celsius, com 15 graus Celsius, as plantas já sofrem, já fenecem. É por isso que tem um fenômeno fantástico nos Estados Unidos, quem conhece a América do Norte pode testemunhar, que é a queda das folhas. O outono lá é rigoroso. Com 10 graus já é bastante frio para a maior parte das gramíneas, das plantas e tudo mais. E o plantio de soja é uma vez só ao ano. Enquanto isso, no Brasil, você consegue 2 safras, em algumas espécies até 3 safras no ano. Ou seja, quanto você, produtor, quanto você, Oswald, nos Estados Unidos, não iria querer que o seu concorrente aqui no Brasil também fosse prejudicado? É verdade. Muita coisa, certo? Você estaria disposto, provavelmente, a empenhar o seu dinheiro e alguma parte, a contribuir com ONGs, com alguma organização que conseguisse exercer influência aqui no Brasil. Pois bem, o que eu tenho descoberto e o que eu tenho falado é exato o que eu tenho mostrado com os meus trabalhos. Eu não estou fazendo aqui, eu não sou militante, eu não sou engajado em nenhum... O que eu estou mostrando, simplesmente com o meu trabalho técnico, antropológico, de pesquisa de campo, existe uma cadeia de comando e uma cadeia de interesses que se conecta desde o produtor lá nos Estados Unidos até o caboclo ribeirinho da Amazônia, bem aqui no Arapiuns, que resolveu se dizer indígena, há 1 ano, 2, 3 ou 5 anos atrás. E aqui, Eduardo, não entra assim aquela questão de muitas ONGs, sim, e que muitas vezes essas ONGs, não sei se por conhecimento ou desconhecimento, elas acabam sendo usadas por esses grupos, né, interessados para atrapalhar, vamos falar no português muito claro, essa situação aqui que engessa, e aqui Santarém sofre muito com isso. Grandes projetos são evitados de serem implantados aqui porque há uma reação muito grande. Exatamente, sem dúvida alguma. Você tem as ONGs se conectam. A ONG, na verdade, o pessoal não tem uma ideia do que é ONG. Primeiro, nem sabe o que é. Muitas pessoas não sabem o que quer dizer ONG. ONG é uma organização não governamental, tá? E a organização não governamental, ela se presta a serviços. Existe ONG para tudo no mundo. Existe ONG desde tratamento de água até ONGs que trabalham, por exemplo, com cuidado humano, né, com cuidar, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. É uma organização não governamental. Ela é uma organização que junta profissionais da área da medicina e atendem populações humanas que tem carências, tá certo? Aí a gente pode concluir que tem ONGs do bem e ONGs do mal, né? Podemos dizer que sim, né? Tem ONGs do bem, mas na verdade são ONGs que prestam serviços, sim, tá? Para eles, para quem está sendo beneficiado, para quem quer que a ONG faça aquilo, o que nós chamamos de mal pode ser bom para eles. Para os produtores norte-americanos, que haja ONGs aqui no Brasil que lutem contra o agronegócio é muito interessante. Para eles é muito bom, para nós é que não. O problema aqui, na verdade, está na nossa fraqueza, a fraqueza da nossa legislação. Ou seja, a nossa legislação demarcatória, de demarcação de terras indígenas, ela permite que organizações não governamentais se infiltrem no processo e conduza praticamente todo o processo, tá certo? Manipulando a forma de agir, a forma como o governo deve reagir. É o caso aqui de Santarém. Tem ONGs que nem tem o nome de ONGs, aqui eu posso citar nominalmente. Eu quero que o nosso ouvinte saiba que a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que é um braço esquerdo da Igreja Católica, movido pelo dinheiro de muitos dos cristãos, muitos fiéis que acham, inclusive, que estão fazendo bem, financiando a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, luta contra o agronegócio brasileiro. Recebe dinheiro do exterior, recebe dinheiro de ONGs do exterior, ONGs estrangeiras, ONGs holandesas, francesas, para combater você, produtor que quer produzir aqui no Brasil. Saiba que essa organização, eu não tenho nada contra cristãos católicos, mas essa organização usa essa credibilidade da Igreja Católica para lutar contra o agro. Foi ela que criou, que se empenhou na criação de um suposto grupo étnico que se apresenta como Munduruku do Planalto. Né? Quem que são esses Munduruku do Planalto? É importante que se diga, nunca existiram esse grupo, não existe um grupo indígena, não existe nenhum grupo indígena Munduruku do Planalto, tá certo? Existem um grupo Munduruku. Nós sabemos que sempre existiram os Munduruku, na verdade os Munduruku é um grupo da região,
na verdade, habitava aqui a região de Santarém antes de tomar um cacete forte dos índios Tupaiús que entraram pela boca do Amazonas e se estabeleceram onde hoje é Santarém. Eles tomaram um cacete porque os Tupaiú é um grupo Caribe, é um grupo que veio do Caribe, tem uma outra fala, uma outra língua, e eles expulsaram os Munduruku lá para cima de Itaituba, né? Subiram o rio Tapajós até depois das cachoeiras e lá se esconderam, fugindo dos Tupaiú aqui, tá certo? Não tem Munduruku no Planalto, nunca teve Munduruku no Planalto. Essa lembra que eu falei de engenheiros sociais? Essa é uma engenharia desse grupo, tá? da CPT, justamente para atingir os produtores de soja da região, que estabeleceram na região. E como fazer para evitar que novos grupos, novos índios sejam descobertos aqui na região? Primeira coisa, na verdade, é preciso revelar a farsa, revelar essa fraude, investigar essa fraude. Ela tem que ser profundamente investigada, porque esse processo, quem achou que esse processo acabou, está longe de acabar, está muito enganado. Por quê? Porque tem muita gente interessada nisso, tem muitos grupos, não são só indígenas, também tem os quilombolas, os supostos ou autodeclarados quilombolas, que na região aqui emergiram na última década, né, nos últimos 10 anos, surgiram aí nada menos do que 9 autodeclarados quilombos, né? Com uma legitimidade questionável. Então a primeira coisa, fica aqui o nosso apelo aos vereadores, a primeira coisa que se precisa em Santarém é a criação de uma comissão especial de estudos parlamentares, tá? Que para estudar e investigar a proliferação de grupos étnicos no município de Santarém. E essa mensagem aqui é para os meus colegas, meus amigos, muitos deles companheiros, que eu tenho tido a oportunidade de conhecer nos últimos 1 ano e meio mais ou menos, pedir para que os senhores vereadores se empenhem na criação dessa comissão. Ela é essencial para o futuro de Santarém. Essa pergunta é muito válida, Oswaldo, porque é essencial. Nós precisamos saber de onde está vindo esse dinheiro. Eu já falei, já disse, uma parte dela eu tenho certeza que daqueles cristãos fiéis que acreditaram na CPT ou em outras organizações. Mas a gente sabe também que tem dinheiro internacional aqui colocado. Então a criação de uma comissão de estudos parlamentares é uma função, é uma condição sine qua non, uma condição única para entender o que está acontecendo. Então os vereadores precisam criar essa comissão, porque é uma função precípua da Câmara, né? Veja bem, vamos fazer o seguinte, é uma obrigação da Câmara de Vereadores. Se cair, por exemplo, um meteoro no rio Tapajós, ou então se a água do rio Tapajós vier a se tornar vermelha, do dia para a noite a água apareceu vermelha, a gente sabe que algum fenômeno está estranho ali, não está? Sim. A gente sabe que as águas do rio Tapajós são belas, são verdes, esverdeadas, isso é cantado em verso e prosa, né? E são lindas. A princípio, a Câmara nada tem a ver com isso, a princípio não teria nada a ver com esse fenômeno, mas é obrigação da Câmara entender o que está acontecendo, tá certo? Bom, nenhum vereador se elegeu pelos seus conhecimentos hídricos. Eu tenho quase certeza que nenhum vereador, não é condição primeira do vereador se conhecer sobre hidrologia, sobre água, mas ele não seria obrigação dele saber nada disso para ser eleito. A obrigação dele é representar o voto do povo. O povo, assim que essa notícia chegasse à Câmara, falou: "Ô vereador, o Tapajós ficou vermelho, né? Aconteceu alguma coisa." O que a Câmara tem que fazer? Criar uma comissão de estudos, contratar técnicos, levar a campo, levar o que está a ver, vamos investigar as causas desse fenômeno hidrológico, desse fenômeno aqui, que as águas estão estranhas agora. Pois bem, a mesma coisa está acontecendo, a mesma metáfora serve para exemplificar esse meu pedido. Santarém tornou-se alvo de uma estratégia etnicizante. O que é isso? É o seguinte: nos últimos 10 anos, na última década, desde o ano 2000, portanto agora já são quase 15 anos ou 18 anos, 2003, 2004, por ali, um fenômeno social estranho tomou conta de Santarém. O que é? Pessoas se dizendo indígenas. Pessoas passaram a se dizer indígenas e quilombolas. Inclusive você tem uma experiência... Não, eu fico aí às vezes nas conversas, quando o assunto vem à tona. Eu lembro que quando eu era criança, a gente observava que alguém chamasse para outro de índio, havia uma reação. Sim. Entendeu? Ninguém queria ser índio. E hoje o pessoal diz: olha, antigamente ninguém queria ser índio e hoje todo mundo quer ser. Será que essa decisão, essa mudança de comportamento, é pelo poder de convencimento do que ele recebe ao ser considerado índio? Sem dúvida alguma, Oswaldo, sem dúvida alguma. Eu estou dizendo que as ONGs, na verdade, elas fazem bonito com o chapéu do governo, ou seja, elas convidam a um aparato, a todo um conjunto de organizações e de pessoas
que passam a convidar, eu chamo isso de catequese etnogênica, uma pregação etnogênica. Elas passam a convidar cidadãos, caboclos, amazônidas, ou tapajoaras, ou tapajônicos, para serem índios. E elas chegam para o caboclo e perguntam: caboclo, vem cá, qual é a tua autodeclaração étnica? O caboclo fala para ele: eu nem sei o que é isso. Não, por que você não se declara etnicamente? Como assim? Você se diz o quê? Eu sou o caboclo, você está vendo? O que você ganha para ser caboclo? Não ganha nada. Mas se você vier ser índio conosco, você vai ganhar Bolsa Família, você vai ganhar cesta básica, você vai se aposentar mais cedo. Se a sua mulher tiver filho, R$ 2.500 para cada filho que nascer. Se o seu filho já vai ter uma educação especial para o seu filho, está na época da faculdade, ele vai entrar pelas cotas. Ou seja, as ONGs fazem todo um processo de convencimento do caboclo para ele se dizer indígena, para ele se dizer Borari, para ele se dizer Munduruku do Planalto e tudo mais. E o que eles querem em volta? Na verdade, o que eles querem é crescer a área do Estado, estatizar. O que eles querem é diminuir a propriedade privada, diminuir a influência da propriedade privada e estatizar. Na verdade, o que eles estão fazendo, estão se colocando a serviço do agronegócio internacional ou de interesses internacionais para prejudicar o agronegócio nacional, para criar uma situação de pobreza, de tristeza, uma situação de, eu diria assim, de decadência econômica, que vai levando progressivamente o Brasil cada vez mais à esquerda, cada vez mais dependentes de iniciativas do Estado, de bolsas família, de coisa do tipo. E aí você vai aumentando o número de militantes. Para você ver, o Brasil, Santarém é um centro da esquerda, é um centro nacional da esquerda, né? O que tem de militante, o que tem de gente que votou aí nas últimas eleições com a esquerda é absolutamente assustador, porque é um pessoal que está militando contra a própria autonomia econômica da região, e isso é preocupante, né? Então essa observação que você fez com relação antes não aceitar, e agora só tem uma mudança política, só tem um fator que mudou muito: as políticas estatais, políticas públicas para essas populações que se dizem étnicas ou minorias étnicas. A partir dos anos 2000, você aumentou excessivamente o número de políticas públicas, e esses grupos passaram a se dizer indígenas, motivados, estimulados e motivados por um conjunto de organizações que vê benefícios para outras pessoas, para outros interesses na assunção dessa identidade étnica. No fundo, as pessoas estão sendo usadas pelas ONGs. Perfeito. E, por outro lado, ONGs que estão sendo usadas por outros países, né? Exatamente, Oswaldo, exatamente isso. É isso que a gente chama a atenção, é por isso que eu, com muito prazer, tenho contribuído com o jornal O Impacto, também com alguns artigos. Eu espero que eles tenham a repercussão necessária, porque isso é um ataque ao nosso sistema econômico. Isso que você acabou de resumir com suas palavras, essas pessoas estão sendo usadas por outras, que por sua vez são usadas por outras, que por sua vez são usadas por interesses econômicos. E que prejudicam o país. E que prejudicam o desenvolvimento social, prejudicam país. Você não consegue construir, você não consegue asfaltar a BR-163 porque sempre tem um grupo indígena, sempre tem que ter... Não consegue implantar um novo porto porque aparece um quilombo para atrapalhar. Aqui, Santarém é o único lugar do mundo praticamente onde o povo bate palma e tem orgulho de dizer que aqui um quilombo parou o porto. Tá? Em qualquer lugar do mundo, um porto é sinônimo de desenvolvimento, de progresso, de divisas para o país. Emprego e tudo mais. No Brasil... Tem militonto suficiente para bater palma. Que maravilha, um quilombo parou o porto. É isso que eles fazem, né? Uma celebração contra a economia da nação, contra a economia e o desenvolvimento regional. Então, ao meu ver, a gente tem que mostrar os fatos, mostrar as evidências. Eu não estou militando, eu estou mostrando as evidências que existem. Agora, é claro que o meu trabalho tem repercussão e deve ter repercussão na Câmara de Vereadores, na Prefeitura de Santarém. Fica aqui também, eu deixo também um recado ao senhor prefeito, que inclusive já tomou ciência da gravidade da situação e ficou de estudar a melhor maneira de empenhar os seus procuradores em defesa do município, os seus advogados, os advogados do município em defesa de Santarém. Está na hora, prefeito, da gente ter uma iniciativa sua nesse sentido. Estamos aguardando aí que o senhor realmente ingresse na justiça na defesa do município. Santarém será prejudicado e nós não sabemos ainda o montante que Santarém vai perder em milhões de reais. Se ele perder áreas, o tamanho da área que vai ser demarcada, ou o tamanho da área pretendida para a área de quilombos, para a área de terras indígenas, vão ser milhares e mais milhares de hectares que serão prejudicados, que serão atingidos. Então isso exercerá uma influência negativa. É hora, prefeito, do senhor ingressar em juízo também. Ok, bem, a gente
encerra esse assunto neste momento por aqui, mas nós vamos voltar para tratar de um outro assunto com o antropólogo Eduardo Luz.